Neste Bitalk vamos falar com o José Pontes, founder da EV Volumes. Será que os carros elétricos são mesmo verdes? Será que as petrolíferas vão conseguir manter o seu monopólio? Ou será que o hidrogênio veio para revolucionar isto tudo? Fica a saber neste episódio. Carros elétricos normalmente é sempre aquele ponto que assim que tu falas disso, é dizer, ei, elétrico, nem pensar. Tipo, isso é uma grande dor de cabeça. Há duas situações. Uma é a própria resistência à inovação natural nas pessoas. A resistência à mudança, não A é? resistência à mudança. Por outro lado, há uma outra questão que tem a ver com o lobby dos combustíveis. Estamos a tocar agora no ponto quente. Sim, porque se for substituído pelo hidrogênio, o ciclo continua. Eles continuam na posse de todo o ciclo. Produção, transporte e venda ao cliente. Tá bem, José, então vamos lá falar de veículos elétricos, carros elétricos. Isso é um embuste que anda para aí de carros elétricos? Há quem diga que sim. Cada vez mais pessoas dizem que não. Ok. Há 10 anos atrás, muita gente acreditava que os veículos elétricos não iriam ter futuro. Mesmo quem defendia os veículos elétricos tinha acreditava que isso ia acontecer, mas não tinha certezas. Neste momento, a coisa está irreversível. Agora a questão não é se vai acontecer, é quando é que vai acontecer. Ou melhor, com que velocidade é que vai acontecer? Exatamente. Quando é que a transição será efetuada completamente? A Noruega já está bastante próxima. Isto será mais uma questão de 2 anos. Próxima de quê? Da transição a ser completamente efetuada nos veículos ligeiros. Agora já estão a pensar nos autocarros, nos caminhões, etc. Já estão a pensar também na aviação. Estás a dizer que daqui a 2, 3 anos eles têm os veículos ligeiros De todos elétricos? passageiros, os novos serão, sim, já está neste momento a 90%. Portanto, Estás a 90% falar dos 90% carros das- vendidos são elétricos. Vendidos. Ou, sim, E o parque 85%. automóvel, tens Sim. ideia? Não parque automóvel. Ok. Isso é sempre mais lento. Aham. Mas dos veículos novos, 85% já são 100% elétricos. Os resultados agora de agosto. 6% são híbridos recarregáveis e o resto é híbridos, gasolina, gasóleo, etc. Portanto, esses continuam a ser a vanguarda e para onde toda a gente está a olhar neste momento. Há outros países que vão na mesma senda. A Suécia é outro. A Noruega é evidentemente o líder, mas a Suécia é um, a Holanda é outro. Ou seja, há uma quantidade de países para a qual a data limite da União Europeia não vai querer significar nada porque eles vão fazer a transição para 100% ou muito próximo disso antes de 2035. Portanto, na União Europeia, a data que foi colocada é 2035, deixar de se poder vender carros a combustão, não é? Sim. Em teoria, há lá um pequeno buraco que é os veículos com combustíveis sintéticos, mas eu não estou a ver como é que isso vai funcionar porque dizem quem percebe do assunto que o combustível sintético vai custar 3 euros. Mesmo em produção em massa. O que é Portanto, combustível o que é que- sintético? É exatamente, o o que é? hidrogênio ou é outra coisa? não. É gasolina ou gasóleo produzidos de forma sintética. Ah, ok. Que é aquilo que, digamos, a última esperança do lobby do petróleo há que ter liberdade de escolha para todos os veículos que estão no mercado a gasolina e a gasóleo, e então inventaram esta do combustível sintético, que, segundo eles, será fundamental para prolongar a vida dos veículos a combustão. Eu até vejo alguma utilidade nesse combustível sintético para o parque existente Porque reduz emissões, é isso? e reduz emissões. Supostamente é sem emissões E Ok. reduz muito o desgaste do veículo, não é? também. Mesmo, imaginem, um Tesla Play de XPTO. O consumo será no máximo 3 euros aos 100. Entre isso e 3 vezes mais, por exemplo, ou mais que isso, não haverá grandes dúvidas. Por isso é que eu acho que nós devemos promover os veículos elétricos não pela parte da ecologia, que também é importante, mas é apenas um extra, mas sim pela parte da economia,
e também pela parte de ser um produto melhor, por isso simplesmente. A curva de evolução dos veículos a combustão está praticamente terminada, aquilo está a evoluir 5, 10% cada 5, 10 anos. Basta ver o Nissan Leaf, a evolução que teve de 2010 para agora. Em 10 anos duplicou a autonomia, aumentou bastante a potência, o preço baixou. Portanto, não só os carros elétricos estão a ficar melhores, com mais autonomia, mais potentes, como estão a ficar mais baratos. Uhum. Isso o veículo a combustão não está a conseguir Então qual é o acompanhar. problema? Porque que na sociedade... Porque a ideia que eu tenho, né? Assim, no meu círculo, é normal que eu tenha bastantes pessoas que falem de carros elétricos, mas quando eu alargo o círculo mais, população mais geral, menos pessoas focadas em inovação e tecnologia, os carros elétricos normalmente é sempre aquele ponto que assim que tu falas disso, é dizer, ei, elétrico, nem pensar, tipo, isso é uma grande dor de cabeça. Há duas situações. Uma é a própria resistência à inovação natural nas pessoas. A resistência à mudança, não A é? resistência à mudança, sim. Isso é natural e será sempre um tempo que irá demorar as pessoas a mentalizar. Por isso é que há os inovadores, o mainstream e depois aquelas pessoas mais conservadoras. Os laggers. Os laggers, exatamente. Por outro lado, há uma outra questão que tem a ver com o lobby dos combustíveis. Estamos a tocar agora no ponto quente. Sim, porque é assim, por isso é que falam muito no hidrogénio. Porque se for substituído pelo hidrogénio, o ciclo continua, eles continuam na posse de todo o ciclo: produção, transporte e venda ao cliente. Sim, isto só para explicar, porque no hidrogénio, no conceito de carros a hidrogénio, nós também precisamos de bombas de gasolina, neste caso não de gasolina, bombas de hidrogénio, Hidrogénio. portanto, estações de serviço para tu encheres, porque não vais encher o hidrogénio em casa, né? Como Exatamente. carregas o carro elétrico. Exatamente. A eletricidade é a disrupção completa. Porquê? Porque basta ter uma ficha em casa, liga-se e está a vir diretamente da rede. Se tivermos ainda por cima painéis solares, é que nem precisamos da rede. Vem diretamente dos painéis solares e vai diretamente para Vai o do carro. sol para o carro. Exatamente, eu tenho painéis solares em casa e costumo dizer que o meu carro anda a sol. Raios solares. Exato. Bem, convém fazermos um disclosure, não é? Porque todos nós usamos veículos elétricos. Sim, é o problema Os nesta três. nossa discussão é que nós os três temos veículos Pronto, elétricos. exatamente. Ou seja, 100% não temos elétrico. aqui haters que vão dizer, epá, carros elétricos nem pensar, não é? Por isso é que eu estava-me a tentar pôr na cabeça destas pessoas, né? Pois, eu acho que o ponto que o Zé falou é crucial, que é a questão de resistência à mudança. E para além da resistência à mudança, temos o custo da mudança. Porque a ideia que as pessoas têm é que o carro elétrico é mais caro que o carro a gasolina. E neste momento ainda é. E ainda é. Sim, Só a que se tendência... nós tivermos em conta os impostos que se pagam ou que se deixam de pagar, se tivermos em conta... Que eventualmente vai acabar, mas sim. Pronto, mas ok. Se tivermos em conta também o custo do serviço, da assistência do carro, etc. Reparações, etc. Reparações, Inspeções. as inspeções vais continuar a ter, não é? Não sei que eles vão inspecionar nos carros elétricos, mas pronto. Continuou. Que Isso é outro lobby. É outro lobby, exatamente. Portanto, mas seja como for, os custos de oficina são muito inferiores. São praticamente, são quase nulos, diremos assim, né? Já para não falar nos custos operacionais, né? Só tens elementos de desgaste, não é? Que é os pneus, as escovas, os filtros De ar-condicionado. do ar-condicionado, e não estou a ver mais nada. Pastilhas, travões, provavelmente, eu nunca mudei, nunca troquei os meus, mas pronto. Ou seja, o custo parece que é superior, mas depois também ainda temos toda a parte do combustível, não é? Poupas na exploração, não é? O tal custo operacional que estavas a falar. Portanto, sem dúvida que um veículo elétrico é muito mais barato em termos de deslocações do que um veículo a combustível fóssil. Sim, hoje em dia não faço o quê? Com a gasolina a 1,5€, gasóleo, falta 10, 15 euros a cada 100 km, Sim, por aí. versus 3 euros que é no veículo elétrico. Sim. Pronto, para quem anda bastante, é uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. Mas, já que estás a falar nisso, para quem anda bastante, esse também é um dos argumentos. Eu ainda Que é a questão do carregamento. há 2 fins de semana estava a falar com uma pessoa que estava a ter essa discussão e eu a dizer-lhe, mas diz-me, qual é o teu receio mesmo? E o receio dele é autonomia.
Esse é muitas vezes apontado como o maior medo. E temos que reconhecer que ainda é um problema, não é? Ou seja, tu ainda não tens a facilidade de carregamento em qualquer sítio. Em Bom Rigor também não tens para gasolina, não é? Sim, mas está a rede está muito mais Exatamente. Pronto, expandida. mas estamos a falar de uma experiência de montagem de redes de carregamento com um século, provavelmente, Uhum. não é? Com algo, estamos a comparar com algo que é absolutamente recente e que ainda está a ser construído em termos da rede. Portanto, a Sim. disponibilidade à partida de energia é muito superior à disponibilidade à partida de combustível fóssil, não é? Pronto. Já Sim. para não dizer em todos os custos inerentes que a sociedade paga, que no fundo a sociedade paga, que a humanidade paga em termos de não só de ir buscar os combustíveis fósseis e toda a cadeia de valor para ir buscar os combustíveis fósseis, como também para assegurar toda a infraestrutura de abastecimento dos carros, dos veículos. Portanto, os caminhões de transporte, as bombas de gasolina, portanto, tudo isso que a gente conhece e que sabe que funciona e funciona bem, não é? Portanto, eu acho que em termos, tenho uma dúvida sobre a questão do hidrogênio. Porque efetivamente o hidrogênio pode ser uma boa solução para tudo o que for transportes de mercadorias e de passageiros, não é? Eu vejo um futuro no hidrogênio, mas curiosamente não é no transporte terrestre, é no Marítimo, transporte aéreo. aéreo, Marítimo e aéreo, talvez. Sim, aéreo. marítimo também, não é? Marítimo também, nomeadamente no longo curso, mas já há algumas empresas a transformarem ferries em elétrico, que, por exemplo, para fazer a travessia do Tejo, eu não vejo a necessidade de um ferry a hidrogênio, porque a distância é pequena Certo. e, portanto, poderá ser feita a transformação em elétrico. Mas um porta-contentores que venha da China para a Europa, Sim, exatamente, aí sim. Ou então aviação de longo curso. Principalmente na aviação a longo curso, há um problema que é o peso. Que as baterias, se tiveres muitas baterias no veículo, fica muito pesado. Uhum. Ora, isso é não podemos levar bagagem, Exatamente. Nem pessoas. nem pessoas, de preferência. Isso é um problema na aviação de longo curso. E então aí a maneira de contornar esse problema será então a utilização de hidrogênio. Sim. Pois. Mas o caso do hidrogênio, portanto, no caso dos veículos elétricos, vamos só aqui tentar segmentar um bocadinho. Portanto, nós temos veículos a combustível, gasolina, gasóleo, etc. Depois temos os veículos 100% elétricos. É Uhum. preciso carregá-los para eles andarem, ter uma bateria. Mas depois no meio temos aqui algumas coisas que não são carne nem são peixe, né? Portanto, São temos os os chamados híbridos, mas tu Uhum. tens os híbridos híbridos e depois tens os híbridos plug-in. Uhum. Né? Qual é que é a diferença entre estas coisas? O que é estas coisas que não são carne nem peixe? Exato. Explica lá só um bocadinho. Pois é, não é carne nem é peixe, é BitTalk. E o BitTalk precisa de ti. Precisa do teu like, precisa do teu follow, precisa do teu comment e precisa que partilhes com um amigo. Pronto, os híbridos, híbridos só, têm uma bateria pequenina e um motor relativamente pequeno, 30, 40 cavalos, que permite fazer uma assistência ao motor a combustão. A grande vantagem é que, por um aumento de preço negligenciável, 1000, 2000 euros, permite reduzir o consumo do motor a combustão. Isso é o exemplo dos Toyotas, a maior parte deles, o Yaris, etc. O híbrido plug-in ou o híbrido recarregável, a bateria é maior e é possível de ligar à ficha de casa, por exemplo, ou a um carregador. Qual é a vantagem? Permite andar 100% elétrico durante algum tempo, 30, 40, 50 km, o que for. Qual é a grande desvantagem? É o custo e depois é também a questão de, no início ainda tinham incentivos, progressivamente os híbridos recarregáveis vão perder incentivos e vão ficar os incentivos só para os veículos 100% elétricos. Ok, portanto, no fundo, o híbrido tradicional produz eletricidade a partir da gasolina e não Exatamente. há forma de nós introduzirmos eletricidade no veículo. Já o híbrido plug-in também pode produzir eletricidade a partir da gasolina, imagino, Sim, mas essencialmente dá para ligar à tomada e carregar as baterias. Portanto, se eu fizer 50 km por dia,
consigo estar a usar um híbrido plug-in sempre em modo elétrico. Exatamente. Não é? E quando quiser fazer uma distância maior, que ele vai buscar o combustível. Uhum. E muitas pessoas têm-se refugiado nesses híbridos exatamente porque eu acho que responde um bocado aos medos, né? Se eu precisar de fazer uma grande distância, que as pessoas normalmente fazem uma vez por ano, mas pronto, Uhum. se precisar de fazer uma grande distância, tenho aqui o combustível e no dia a dia, como eu só faço 40, 50, 60 km, vou essencialmente utilizando o elétrico. O problema é que, na verdade, estes híbridos plug-in parecem o pior dos dois mundos, porque nem o motor a combustão é altamente eficiente, nem o elétrico é super eficiente e, portanto, estás ali um bocado. Por isso é que eu lhe chamei nem a carne nem a peixe, né? É bacalhau. Exato. Sim, sim, sim. Lá está, esse é o grande argumento dos haters dos híbridos recarregáveis. Eu, nesse aspecto, vejo como um instrumento para chegar a um ponto. Ou seja, há muita gente, como disseste, que tem medo de dar o salto para o 100% elétrico, porque é um conceito completamente novo e preferem então ter ali um ponto intermédio, que é, ok, vou para o elétrico, posso experimentar essa tecnologia nova, mas tenho sempre aquela rede de segurança do motor a combustão que eu já conheço e que eu confio. Yeah. O que acontece muitas vezes é que compram o híbrido recarregável, gostam da parte do elétrico, mas depois, por exemplo, quando entra o motor a combustão, quando entra o barulho, quando entra as vibrações, eles pensam: Ei, se eu sabia que tinha comprado um 100% elétrico. Ok, então, pessoal, mas vale irem logo para 100% elétrico. E eu acho que existe também este receio da autonomia, é um bocado um receio que está intrínseco ao ser humano. Nós temos medo de certa situação excepcional, mas depois a verdade é que quando as pessoas vão analisar quantos quilómetros é que fazem, quando é Sim. que fazem mais que 500 quilómetros de uma vez, não é? Porque hoje em dia, tu para fazer os 200, 300 quilómetros com o elétrico, tu fazes com uma carga. Sim. Né? Nós recorrentemente, eu vou muito ao Algarve, tenho família lá, vamos também muitas vezes à Cerdeira, na Serra da Lousã, portanto são tudo viagens de 2 horas e tal, Direto, sem problema. nunca paramos para carregar, né? Sim. E mesmo quando paras, né? E mesmo carros mais, por exemplo, um Nissan Leaf, se calhar é um bocadinho mais difícil fazer só de uma carga. Tu paras na estação de serviço, metes a carregar, vais à casa de banho, fazes um xixi, bebes um café, voltas, já está. Já tens 20 ou 30% da bateria extra, que é o suficiente para tu chegares onde querias chegar. Sim. Aliás, eu posso dar o meu exemplo, porque eu venho da Bélgica para Portugal numa viatura 100% elétrica. Ui, E então é muito simples, porque eu saio de casa com a viatura a 100%, a autonomia permite-me chegar à hora do almoço ainda com bateria, vou almoçar, o carro também fica a carregar, também está a almoçar? também está a almoçar, depois ando mais um pouco, chega a hora de lanchar, comer qualquer coisa, paro, vou lanchar, o carro também vai lanchar, e depois é seguir até à hora de jantar e, mais uma vez, eu vou comer qualquer coisa e o carro está a carregar. Isso não é bom, é para a tua dieta, estás sempre a comer. São 2 dias. Pois, lá está. E como é que sabes onde é que há carregadores? Tem que planear. Sim, convém Esse- fazer algum planeamento. Essa é a questão. É que a gente, quando viaja com um carro elétrico, temos que planear a viagem. Que é para não apanhar surpresas. Portanto, tu sabes, tens que saber onde é que vais carregar. Para não ficar uma barata tonta depois à procura de um carregador, não é? Sim, é fundamental ter um plano B e às vezes até mesmo um plano C. Porque, lá está, pegando no meu exemplo, eu saio da Bélgica, Bélgica, França, não tenho problemas nenhuns. Espanha, aí é onde os planos B convém ter, porque, Espanha já é preciso plano D. pronto, Espanha é um bocadinho mais complicado. E então, lá está, é conveniente ter sempre um plano B, Se saber, tiveres ok, um Tesla, não tens problemas. sim, por acaso não é o meu caso. Mas relativamente aos Tesla, é preciso também não esquecer que muitos dos supercarregadores da Tesla já estão a ficar abertos a outras marcas. Yeah. E lá está, normalmente o que é que acontece em Espanha? O meu plano B é um supercarregador da Tesla. Uhum. Já me aconteceu uma ou duas vezes que o carregador que eu estava a contar ou tinha muita gente ou algo do género. E é plano B por causa do custo. Sim, exatamente. É uma questão de custo, porque Uhum. para mim ficaria mais caro carregar no supercarregador da Tesla. E portanto, em Portugal, o problema não é tanto a existência, o problema é que a população de veículos elétricos já começa a ser substancial e em alturas de pico, como por exemplo no verão, torna-se complicado. Apanhar um carregador disponível, porque Exatamente. estão sempre ocupados. Sim, sim. Portanto, isso é um problema da dimensão da rede, não é? Sim, o que está a limitar um pouco a expansão dos veículos elétricos em Portugal é a rede.
Porque em termos de adoção, nós até estamos ligeiramente acima da média europeia. O que é que isso representa em termos de números? Em termos de números, agora resultados de agosto, 33% dos veículos foram ou 100% elétricos ou híbridos recarregáveis em Portugal. A média na Europa anda nos 27%. Ok. Portanto, para dar a título de exemplo, seria o mesmo que imaginem que nós tínhamos todos os carros, nós temos a combustão, mas em vez de termos o número de estações de serviço que temos, tínhamos um quarto das estações de serviço. Basicamente, o que ia acontecer é sempre que alguém quisesse pôr combustível, tinha que estar numa fila. Sim, Não é? E portanto, no fundo, é isso que acontece hoje em dia aos carros elétricos. Está cada vez a haver mais carros e os operadores de postos de carregamento não estão a acompanhar a evolução do mercado de novos veículos elétricos e, portanto, as pessoas, quando chegam a um carregador, têm que ficar à espera. sim. O problema é que esperar num carregador é um bocadinho diferente de esperar numa bomba de gasolina. Né? Tu atestas o carro em 2, 3 minutos, não sei. Para carregares um veículo elétrico precisas de pelo menos 20 minutos, não é? Sim, sim. Esse é um problema. Por isso é que eu acho que ter, por exemplo, só o carregador num sítio inóspito não vale a pena. Vale a pena ter ou numa estação de serviço, porque há sempre qualquer coisa para ver, ler, comprar, ou então ligado a um restaurante, centro comercial, que permita ter as pessoas entretidas. Mas isso estás a falar de carregadores rápidos, não é? Carregadores Isso, rápidos, sim. Ou seja, são aqueles que são mais utilizados em termos de viagem. Exatamente. É uma paragem numa viagem grande que estás a fazer. Exatamente, porque Exato. no dia a dia as pessoas não precisam de ir a um carregador rápido para carregar o carro, não é? Sim, isso é outro Isso tipo de é preferível carregamento. ou carregam Sim. em casa se tiverem condições para isso, ou carregam na rua com os carregadores normais, que são mais lentos. E ainda bem que o são, porque escusam de ir lá a correr dali a não sei quanto tempo a mudar Tirar de o lugar carro. o carro, não é? Sim, aliás, os Países Baixos nesse aspecto são um grande exemplo para toda a gente, porque eles têm uma lei em que se determinados, uma quantidade certa de pessoas têm veículos elétricos, podem pedir à Câmara Municipal para instalar carregadores numa determinada rua. Pode ser uma iniciativa dos próprios habitantes para instalar um carregador. E a Câmara só tem de dar autorização, mais nada. Mas esses carregadores que estás a dizer que a Câmara instala são carregadores lentos, digamos assim. Sim, não é? exatamente. São os normais, não é? Uhum. Isso é o quê? São os 7 kW, não é? De 11. 7 a Sim, 11. Ou melhor, sim, de ou de até 22. 22. Até Dá 11. 22 kW. Enquanto que nas autoestradas nós carregamos a 100. Sim, 150. 150 ou o que for. Só para as pessoas perceberem, existem vários tipos de carregadores, né? Quando nós paramos na autoestrada para carregar num carregador rápido, aquilo enche a bateria mais depressa, mas também custa mais estar ali cada minuto, né? Em Portugal funciona através de uma entidade que é a Mobie, né? Portanto, que é a entidade que gera todos os operadores dos postos de carregamento e os fornecedores de energia. Né? Porque, na verdade, existem duas faturas que nós pagamos. Pagamos o aluguer, estarmos a usar o carregador, mais a energia que estamos a consumir. E a Mobie Que são recebe. entidades diferentes. São entidades diferentes normalmente. E a Mobie recebe do cliente final e depois distribui para cada entidade o que eles têm direito. Esta coisa da Mobie que nós montamos, na tua opinião, é uma cena fixe ou é um complicómetro português? Vou dizer que sim e que não. Parte do sim tem a ver com o início. Quando a Mobie foi instalada, foi talvez um pouco a copiar o modelo holandês, mais uma vez, em que havia um sistema de roaming em que tu, mesmo que tivesse um cartão de uma determinada empresa de operadora de, sei lá, fosse a Galp, EDP, podias ir carregar nos outros carregadores que não havia problema. Havia um sistema de roaming. E era esse o espírito da Mobia no início. Portanto, tu com um cartão podias carregar onde tu quisesses. Mas ainda hoje é assim. E ainda hoje é assim, e há de ser assim, e a nível europeu e mundial, o objetivo é chegar aí. Mas isso era uma originalidade holandesa e portuguesa. Íamos à Alemanha e tínhamos de ter um cartão para cada marca. E na Alemanha havia, imaginem, 100 marcas diferentes. Portanto, uma pessoa tinha de andar com muitos cartões. E isso era a grande vantagem da Mobia no início. Uma pessoa podia fazer do norte de Portugal ao sul de Portugal com um cartão e não havia problema. Quando é que a coisa começou a complicar? A Mobia tem uma determinada maneira de funcionar que neste momento está a limitar a introdução de novos players, de novas empresas no mercado.
Eu lembro-me de ter falado com pessoas, empresas estrangeiras que queriam instalar em Portugal e queixavam-se da burocracia. Ora, provavelmente estava ligado à Mobie. Eles não me disseram diretamente, mas provavelmente estaria ligado à Mobie. E eu sei também que a Tesla está com problemas em instalar novos carregadores, mais uma vez por causa da burocracia. Eu por acaso Por- não sei se é da questão da burocracia, eu aí discordo de ti. Porque é assim, o que se passa é que a Mobie faz exatamente aquilo que tu dizes, uniformiza, é tipo uma espécie de multibanco. Uhum. E uniformiza da parte do utilizador, portanto, a pessoa que é o cliente, uniformiza o sistema de pagamento. Ou seja, tu fazes um contrato com uma empresa de fornecimento de energia, seja ela qual PDP? for, e tu com esse cartão e com as condições que acordaste, com o preço que acordaste, abastece em qualquer sítio. Numa estação numa estação de gasolina, na rua, seja onde forem. Seja em que rua for, de que aldeia ou de que cidade for em Portugal. Isso é uma comodidade fantástica, não é? Portanto, porque tu depois recebes a fatura, uma única fatura, com a indicação dos dias em que fizeste o carregamento, qual foi o tempo de carregamento, o que é que tens a pagar. Portanto, o que se passa é, os outros operadores estrangeiros que querem vir instalar-se em Portugal têm que cumprir essa regra. Ou seja, têm que ter o seu sistema e os carregadores preparados para que possam integrar a rede Mobie. Mobie, que é a rede única Uhum. de carregamento, para que as pessoas possam ter a mesma facilidade de serviço que têm nos outros carregadores. Portanto, quando eles chegam cá e veem que há um sistema diferente, que é unificado, e não estão preparados para isso, eles dizem que é burocracia. Uhum. E, portanto, é que são impedidos de o fazer. O mesmo acontece com a Tesla. Porque a Tesla o que faz é, a Tesla, como o Tocha disse há bocado, qualquer carregamento que tu faças, estás a pagar duas faturas. Uma fatura que é pelo tempo que estás a utilizar o carregador, que pagas ao operador dos carregadores, aquele, Operador de portanto, posto de aquele que carregamento. montou, a empresa que montou o carregador e que está a fazer o serviço para que ele funcione todos os dias, e estás a pagar a fatura elétrica com quem tu acordaste a pagar, não é? Portanto, é um sistema bastante transparente. No caso da Tesla, ela cobra a eletricidade e cobra o serviço, ela faz tudo. Portanto, ou seja, o que ela faz é, não está ligada à rede Mobie, não permite que os outros possam utilizar a Tesla, não é? Como utilizam qualquer outro carregador em Portugal. Portanto, se tu tens um Tesla, vais lá e carregas, não é? Mas tu, se tiveres um contrato com a EDP, com a Galp ou com outro qualquer, se chegares a uma estação da Tesla, não podes pagar. Não está unificado. Portanto, a Tesla, em Portugal, montou os carregadores, as estações de carregamento, mas montou de forma ilegal, porque não obedecia à lei que nos permitia ter o nosso multibanco elétrico, no Está a fundo. dar uma da Apple, né? Quando Exatamente, unificámos dizer, os "Epá, carregadores para não, é só para os USB-C. nossos, não é? Epá, no início foi muito interessante, até porque a energia era de borla, não é? Uhum. Para quem tinha Teslas era Para quem, espetacular. não é? Epá, agora já não é interessante para as outras pessoas que não possam carregar na Tesla. Sim. E mesmo quem tem Tesla, quando vai à Tesla, paga a Tesla, quando vai para outro carregador, paga com o cartão da Mobie, portanto, que não é da Mobie, que paga com o cartão do operador de energia elétrica, não é? Portanto, no fundo, o contrato que tem. Portanto, esta é a queixa que eles têm, por isso é que dizem que é burocracia. Acho que a questão não é burocrática, a questão é de funcionalidade da tecnologia que eles trazem para cá, Uhum. que não tem a flexibilidade suficiente para poder interagir com todos, não é? Com o sistema Certo. todo. E evitar que aconteça o que acontecia, não sei se ainda acontece na Alemanha, provavelmente não, porque agora há aplicações que permitem uniformizar as coisas, não é? Que é ter que andar com 100 cartões, Exato. não é? Para cada operador de veículos elétricos, para cada operador de carregamento, estar a usar. É o problema que nós temos em Espanha, não é? Portanto, Sim. tu atravessas a Espanha, tens que ter. Pá, cada um tem o seu próprio sistema, não é? É uma chatice. Dá para pagar com Portanto, acho apps, que nós etc. aí não fomos nós que inventámos, pelos vistos, o modelo, não é? Mas fomos eficazes em montá-lo e acho que fomos dos pioneiros, não é? A implementar esse sistema, que acho que é interessante. Sabes onde é que isso esbarra? Esbarra depois na forma como funcionam certas instituições públicas ou governamentais, né? Porque no fundo a Mobie
É uma iniciativa do governo e, na verdade, como tudo tem que estar ligado à Mobie, qualquer nova funcionalidade que tu queiras meter, a Mobie tem que a ter disponível para tu poderes integrar. E é Certo, nessa altura mas tu que também começas a colar uma barreira à inovação. tiveste, quando foi do multibanco, por causa do multibanco foi implementado quando os bancos eram todos nacionalizados, não é? Portanto, eram todos do Estado. Por isso é que foi possível fazê-lo. Sabia isso. Portanto, e depois a operadora de multibanco, portanto, que era a Cibos, não é? Também é privada, não é? Portanto, neste momento é privada. Portanto, quem pertence passou a ser privado, porque os bancos passaram a ser privados, e como eles que tinham a Cibos, também passou a ser privada. Mas a Cibos, já quando implementou o multibanco, era altamente eficiente. Portanto, acho que isso não tem a ver com o facto de estar ligado ao Estado ou não estar ligado ao Estado, tem a ver com a capacidade de gestão e de visão das coisas para que seja eficiente, sobretudo eficiente do ponto de vista tecnológico. Neste caso é sempre o ponto de fricção, não é? Que pode haver. Mas é curioso como é que empresas como a Apple, por exemplo, no caso dos carregadores, está há bocado a falar do exemplo da Apple, não é? Porque todas as marcas de telemóveis eram obrigadas a usar um carregador que é o USB-C, não é? Mas a Apple tinha o Lightning e por mais que a União Europeia dissesse que era obrigatório, não sei como é que eles deram a volta, mas a verdade é que o Lightning continua a existir, não é? E a Tesla é um bocado na mesma lógica, quer dizer, existe uma rede que é a Mobie, pá, mas eles fazem o que querem. Sim. Não é? Pelos vistos Isto não tá- fazem o que quer, porque estão impedidos de montar mais postos, Sim. não é? Há pedidos por parte dos utilizadores da Tesla para instalar mais carregadores e não há uma resposta satisfatória por parte da Tesla. Portanto, as pessoas imaginam que terá a ver com burocracia. Também pode ser estratégia da Não tem própria Tesla. burocracia, é uma questão de cumprimento da lei. Ou seja, se a Tesla não cumpre a lei, não é? Pá, ainda somos um país democrático, ainda. Pelos vistos Sim. há quem possa fazer leis e decidir sobre isso. O que é estranho é que a Tesla, em muitos outros países, está a abrir os seus carregadores Para outras marcas. para outras marcas e Portugal e está a expandir a rede em geral e, portanto, está a ser uma mais-valia para todos os utilizadores de veículos elétricos. Em Portugal está limitado àquele pequeno nicho e os outros utilizadores de veículos elétricos, neste momento, se queremos uma rede que vá do país, do norte do país ao sul do país, não há muitas escolhas. Uhum. E já agora, já que estavas a falar de capacidade, também há um tema que me preocupa na questão dos veículos elétricos, que é, por exemplo, aqui no nosso prédio, nós temos estacionamento para, pá, não sei quantos carros, mas muitas dezenas de carros. Mas a verdade é que o próprio sistema elétrico do prédio, o quadro elétrico, né, não aguenta com carregadores para todos os carros, para todos os lugares. Né? Eu acho que há um limite de Nem- 6 ou 12, uma coisa Nem para qualquer. 10%. Nem para 10%, muito menos. E portanto, a nossa própria infraestrutura elétrica precisa de evoluir. Porque se nós colocarmos todos os carros que existem hoje em dia e os trocarmos amanhã, do dia para a noite, para elétricos, nós não temos eletricidade suficiente para alimentar tudo, pois não? Há uma situação que aí realmente tem a ver com a rede elétrica em Portugal, que, por exemplo, no norte da Europa, a instalação trifásica numa casa normal é normal, é uma coisa perfeitamente natural. E isso permite carregar a 11 kW, a 22 kW. A instalação trifásica em Portugal numa casa particular não é uma coisa assim tão normal como isso. E isso começa desde logo a limitar o carregamento de uma viatura a, penso que o máximo pode ser 10 kW. Portanto, nós temos uma questão de dimensionamento da rede elétrica que não está tão preparada como em outros países para um acréscimo de consumo de energia que vai acontecer quando a adoção de veículos elétricos tornar-se massiva, 50% do parque automóvel. Eu, os números que já vi foi: se nós passarmos todos os carros para elétricos, temos que duplicar a nossa infraestrutura elétrica. A Para duplicar a capacidade infraestrutura doméstica. Sim, doméstica. Sim. Doméstica. Não contes com a parte industrial. Tens de duplicar a infraestrutura doméstica. Ou Certo. seja, toda a capacidade que tu tens para fornecer energia às casas, às habitações, teria que ser duplicada. Pois. Eu não sei se isso é um problema. Ah, Mas pode é ser mas é um desafio contornado. grande. Que é o seguinte: normalmente as pessoas utilizam a casa durante o dia, durante o início da noite.
partir aí da meia-noite até às 7 da manhã, há ali um período em que não há grande consumo. O que é que se pode fazer? Pôr a viatura elétrica a carregar entre a meia-noite e as 7 da manhã. Eu não tenho certeza se é assim. Se tu tens assim uma redução grande em termos de carga. Porque repara, o que tu tens de facto de redução em termos de consumo de eletricidade é o nível da indústria e dos escritórios, que à noite baixam o consumo. Uhum. As casas não baixam por aí além, até porque as pessoas põem máquinas de lavar roupa e de lavar louça à noite a funcionar, não é? Portanto, o que tu tens uma baixa de consumo de rede toda Uhum. devido aos serviços e à indústria que deixam de estar a funcionar à noite, as que não funcionam à noite. Portanto, tens uma redução. Uhum. Portanto, daí um incentivo das EDPs da vida em baixa, não é? Portanto, no vazio, como se costumam dizer, não é? Para as pessoas consumirem nessa altura, à noite, não é? Portanto, consumir à noite, porque não é porque as casas consumam menos, é porque a rede está menos sobrecarregada devido à ausência, devido a desligar-se nessa altura os serviços e a indústria. Portanto, e de facto tu à noite consegues carregar mais por causa disso, não tem a ver com a carga, tem a ver com a sobrecarga da rede Uhum. em si, os picos. Portanto, mas mesmo assim acho que o acréscimo que tinha que haver na rede, no suporte da rede seria grande. Mas eu desconfio que isso não é grande problema. Não é? Isso provavelmente vai obrigar a infraestruturar algumas zonas de forma diferente do que aquilo que está hoje, mas não é um problema tecnológico, não é? É um problema de capacidade, não é? Sim. Portanto, é preciso Não trabalhar sei se não é um sobre problema tecnológico. Repara, uma coisa é o transporte de energia, né? E é a isso. É isso rede que aguentar. estamos a falar. Mas outra coisa é tu tens que ter a energia. Tens de ter energia. Tens que produzir energia. Vamos fazer o quê? Queimar carvão? Instalar mais painéis solares? Vamos instalar mais painéis solares, produzir Centrais carvão. nucleares? Não Produzir é carvão só não isso. vamos. Aí é onde o hidrogênio poderá ter alguma utilidade. Não é tanto no transporte, Mas o hidrogênio também precisa de eletricidade para ser produzido. sim, Portanto, não resolve. Mas pode ser produzido a qualquer altura. exatamente. Imaginem painéis solares. Ok? Porque ele é produzido durante o dia e, portanto, é uma maneira de armazenar energia. Uhum. Porque o grande problema não é produzir energia das renováveis. O problema é que não produz a energia durante 24 horas, não é uma coisa constante. Portanto, o grande problema é onde é que nós vamos armazenar a energia das renováveis quando ela é necessária, por exemplo, à noite. Vamos armazenar nos carros elétricos, provavelmente. É uma solução. Mas tens o Aliás, problema do transporte, não é? Atenção, a maior capacidade de armazenamento que tu vais ter no futuro vai ser nos veículos elétricos. Sim, já vamos explorar essa ideia, porque há algumas ideias que foi a Volkswagen no Brasil, não sei se conheces. Há uma empresa qualquer no Brasil que estava a explorar essa ideia. Mas eu acho que o problema de carregares nos carros a energia dos painéis solares é que onde nós perdemos mais energia é no transporte. Aliás, agora há pouco tempo andei uma febre com uma coisa que é o LK99, que é um supercondutor Certo. à temperatura ambiente. Uhum. Uma das grandes revoluções que um supercondutor à temperatura ambiente poderia trazer é nós podíamos colocá-lo nos cabos elétricos, em vez de perdermos 50%, 60% da energia como perdemos hoje, passaríamos a perder praticamente zero. Não é? Isso Uhum. teria um efeito na nossa rede revolucionário. Pronto, lá está, a tecnologia vai ter resposta para isso. Pois, lá está, respondi à minha Ou própria seja, pergunta. o problema não tem que ser necessariamente ao nível da geração de energia. Uhum. Portanto, pode ser outras soluções tecnológicas, uma delas esta, é reduzir a perda de energia, não é? É a mesma coisa que antes transportava-se água por levadas, não é? E agora mete-se a mangueiras. e agora metes entre tubagens, não é? Uhum. Sim. A perda é completamente diferente. Certo. Eu queria tocar aqui noutro ponto importante para os carros elétricos, que é quão verde é um carro elétrico? Ahá. Mas uma das grandes críticas diz-se que financiado por indústria petrolífera, tu dirás a tua opinião, tem a ver com os recursos que é necessário para produzir baterias, tudo o que um carro elétrico leva. Na verdade, a pegada é tão grande que tu podes conduzir um veículo a combustão durante 50 anos que não consegues chegar à pegada elétrica, que é explorar todas as minas dos metais raros que nós precisamos para construir baterias. Sim, posso partir em 3 partes. Ok. Um carro nunca será 100% verde, porque há parte daquilo que move o carro, o chassi, os interiores, isso também polui. Montar o carro
fazer as peças, isso também polui. Portanto, o carro nunca será 100% Mas essa verde. parte podemos dizer que está É presente nos dois equivalente. mundos, né? Exatamente. Tanto a combustível como a elétrica é preciso fazer sítios para as pessoas se sentarem, e volantes e chassis, etc. Exatamente. Portanto, se formos olhar desse ponto de vista, então melhor é, em vez de estar a comprar um carro novo de 4 em 4 anos, comprar um e levá-lo até ao final. Do género, já não consegue andar. Depois, há duas outras situações, que é os materiais necessários para fazer a bateria e o motor, etc. Depois há a questão do dia-a-dia. Portanto, relativamente aos metais, isso aí é inquestionável. Neste momento estão minas o material está a ser extraído de minas estão a ser criadas para extrair mais material, portanto, isso aí é inquestionável. Agora, a questão é que a próxima geração de veículos elétricos, o que é que vai acontecer? Muito dos materiais que eles vão utilizar já não vão ser das minas. Vai ser reciclado. Isso é uma das grandes oportunidades de negócio que está a acontecer agora, que é reciclar as baterias atuais. Porque os veículos que estão mais antigos, têm 2010, 2011, 2012, são 10 anos. Ainda vai demorar algum tempo a haver um final de ciclo massivo para eles. Mas são poucos. Mas são São poucos. muito poucos. Ou seja, Mas daqui a... a não ser que tu reduzas drasticamente a quantidade de metais que necessitas, ou de metais raros que são necessários para a produção, isso vai ser vão ser peanuts. Agora, daqui a 15 anos, quando esses já estiverem, os mais antigos estarão a ser reciclados, Já não é peanuts, sim. aí já é bastante material que pode ser reciclado. E há empresas que garantem que 90% dos materiais das baterias, motores, etc., poderão ser recicláveis. Eu compreendo, mas esse é um ponto muito sensível, do meu ponto de vista. Porque eu tenho dúvidas que haja metais raros, por isso é que eles são raros, suficientes para, para substituir o parque automóvel. Aí entra outra questão, que é a evolução tecnológica. Pronto, essa é a única questão que nós podemos apostar, que é acreditarmos que, do ponto de vista de evolução tecnológica, vamos conseguir produzir, sobretudo, estamos a falar sobretudo de baterias, não é? Vamos produzir baterias que vão ser muito mais simples, mais baratas e que necessitem de menos recursos do que aquelas que existem hoje. Portanto, eu concordo com as pessoas que dizem que, de facto, o veículo elétrico não é verde. De facto, não é. Mas a questão é mais verde que um veículo a combustível? Epá, eu não sei. Porque nesses 3 pilares que Não tu sei. disseste, né? No primeiro pilar da produção é semelhante, no segundo a exploração das minas até podemos dizer que é pior, mas como é que podemos dizer que durante a operação é pior? Essa é a um dúvida. carro a combustível tem que sempre queimar combustível. Um carro elétrico pode andar do sol, como anda o teu. Exatamente. Pronto, mas o teu anda do sol QB. Porque quando tu fazes a viagem da Bélgica para Portugal e fazes aqueles carregamentos todos durante as tuas refeições que tu contaste, tu não sabes Se vem do sol o que ou é não. que alimentou aquela energia. Sim. Mas Como é que foi produzida se aquela fosse um energia. carro a combustível, se instalares painéis solares pelo caminho, pode ser 100% do sol, não é? Pronto, Um veículo a combustível nunca pode ser do sol. sim, mas a questão é, o carro elétrico é tão verde, cada um dos carros desses é tão verde, quanto é verde a rede de produção de energia. Sim. Por exemplo, na Noruega ou na Islândia é fácil porque 95% é verde. Pronto, em Portugal É também produção já. de energia renovável, não é? Eu penso E- que em Portugal e o também resto já do mais mundo? 50%, Sim, não é? e o resto do mundo está a caminhar nesse sentido. O resto do mundo é muito grande. Eu tenho dúvidas que o resto do mundo caminha nesse sentido. Não, o resto do mundo, se calhar, Quando estás a falar o do Chamar chamado veículos primeiro elétricos. mundo, vá. estás a Sim. falar do mundo ocidental, Sim. digamos assim. Agora chama-se países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Não, tens países que são desenvolvidos que não têm. Que estão em vias de desenvolvimento. Pronto, mas em termos de energia elétrica, ou melhor, em termos de veículos elétricos, ainda estão muito lá para Há trás. sempre exceções. Por exemplo, a Costa Rica poderá não ser considerado um país desenvolvido, mas a energia elétrica lá, 93%, acho eu, é renovável. Mesmo essa Vamos questão ir dos buscar vários recursos, países. para mim, eu tenho algumas Dos? dos recursos. Portanto, estamos a falar dos metais raros. Eu tenho algumas dúvidas e nós podemos olhar historicamente. Por exemplo,
se nós olharmos para os anos 30, 40 e formos ver qual era o consumo de petróleo no mundo e quais eram as reservas de petróleo conhecidas, portanto, as reservas de petróleo são sempre apelidadas de reservas de petróleo conhecidas, nós não sabemos todo o petróleo que existe. Nós vamos ver desde esse ano até hoje, a nossa utilização do petróleo duplicou ou triplicou. Mas as nossas reservas conhecidas quadruplicaram ou quintuplicaram. Na verdade, nós hoje em dia conhecemos mais reservas de petróleo do que nós conhecíamos em 1950. E a razão para isso é uma razão puramente económica. Que é, quando o mercado cresce e um produto torna-se mais valioso, o preço que tu estás disposto para procurar um determinado recurso também começa a aumentar. Não é só procurares para extraí-lo. Para extraí-lo. Por isso é que tu tens prospecções de petróleo offshore, não é? Que vão a mais de 2 km de profundidade. Que antigamente não faziam sentido. Epá, economicamente. No Iraque escavas com uma pá e tens lá petróleo, não é? Ou seja, é muito mais barato extrair petróleo no Iraque do que propriamente Mas o meu no ponto Brasil, era este, por que exemplo, em offshore. se calhar as reservas conhecidas de lítio que nós temos hoje em dia não são suficientes para produzir todas as baterias que são necessárias, mas porque nós estamos a olhar economicamente para o estado atual da indústria. Quando for muito interessante economicamente, nós vamos encontrar mais reservas, porque estamos dispostos a investir mais tecnologia, a indústria vai crescer, vamos ter mais tecnologia para fazer prospecção, né? Hoje em dia no petróleo fazemos frackings e coisas. Não é só lítio. Não é só lítio. Eu percebo, mas isto aplica-se a qualquer recurso natural. Eles não estão distribuídos equitativamente pelo mundo, não é? Não é como aos gases, não é como oxigênio e hidrogênio. Não é? Por isso é que há países que têm petróleo e países que não têm petróleo. Há países que têm ouro e países que não têm ouro. Certo. Posso dar aí um exemplo? Os países que não produzem ouro, que não extraem ouro, não é? Não é porque eles não quisessem fazer prospecção, é que simplesmente não têm, senão já tinham encontrado, não é? A mesma coisa de diamantes, ou seja, aquilo que for. Portanto, tu tens um conjunto de metais ou de terras raras, não é? Que não estão distribuídas e que, portanto, existe em alguns países. Por exemplo, a China tem um domínio muito grande sobre não sabes, se calhar esses países que não têm lítio a 4 km de profundidade estão cheios de lítio. Só que a tecnologia hoje em dia para ir lá buscá-lo é muito caro, eles não vão, né? A verdade é que se nós formos ver admito, é especulativo, mas a massa de terra que nós temos, né, no nosso planeta, se nós fôssemos juntar, eu vi uma comparação disso, que era, se o planeta Terra fosse uma piscina olímpica, a quantidade de minas e coisas que nós já explorámos para tirar petróleo é meio copo d'água numa piscina olímpica. Isso aplica-se no lítio, deve ser o quê? Um shotzinho de meio shot de água de uma piscina olímpica. Ou seja, há tão vasta ali a possibilidade. Isto só para dizer, eu não acho que essa seja a solução e eu não acho que vai ser por aí. Eu acho que nós vamos resolver o problema com tecnologia. Vamos deixar de necessitar de lítio, vamos ter baterias sólidas, vamos ter pilhas nucleares. Até precisamos de baterias que tenham mais autonomia, não é? Baterias que tenham mais autonomia, por exemplo, pilhas nucleares. Pois, é isso que eu ia dizer. A pilha nuclear é o que vai resolver o assunto, em Mas, última instância. Só para dar o exemplo de uma evolução tecnológica que deixou de necessitar de um produto, no início as baterias de lítio precisavam de cobalto. E ainda há muitos modelos que usam baterias com cobalto. Só que o cobalto tem problemas éticos relacionados com o trabalho infantil em certos países e, portanto, há coisa de 2, 3 anos começou a ser descontinuado. E, portanto, penso que daqui a 5, 10 anos já ninguém irá falar no cobalto como um dos elementos essenciais para as baterias. Quando aparecer um outro produto que se torne crítico por alguma razão nas baterias, as pessoas irão procurar alternativas. É assim que funciona a economia humana, né? Sim. Nós vamos procurar sempre onde conseguimos obter mais lucro. E portanto, se nós encontrarmos um material que conseguimos produzir baterias mais baratas, né? E conseguimos colocar ao cliente com mais margem, e mesmo baixando o preço termos mais margem, as forças económicas vão forçar-nos a fazê-lo. Sim. E mesmo este LK99 que eu estava a falar há pouco, o supercondutor, que isto não está provado que foi descoberto, mas existe muita conversa à volta disso, isso permitiria fazer baterias altamente eficientes. Quase os chineses que descobriram, não é? Não sei quem é que descobriu, foi um cientista qualquer que publicou, que disse que conseguiu e depois andam todos a tentar replicar. Acho que até agora ainda não conseguiram replicar. Mas seria uma revolução espetacular que permite fazer baterias altamente eficientes. Também na utilização diária há uma situação importante que é o tipo de viatura. Porque não se deve comparar, sei lá,
um Smart a um Hummer que pesa 4 toneladas. São os dois elétricos, mas a pegada verde de um e a pegada verde do outro não tem nada a ver. Um tem uma bateria de 17 kW, o outro tem uma bateria de 300 kW. Portanto, quantos Smarts não seriam possíveis fazer com uma bateria de um Hummer? Certo. E isso é uma parte importante. E isso vai desembocar também noutra parte importante, que é a mobilidade elétrica e mobilidade em geral dentro das grandes cidades. Que não tem que ser necessariamente carros. Pode ser bicicletas elétricas, Em Portugal, em Lisboa não funciona, a gente tem muitas colinas. por isso é que as bicicletas elétricas dão muito jeito. Exato. Também os transportes públicos, lá está, terá de ser algo global. E, por exemplo, eu moro em Antuérpia. Antuérpia, as estradas principais têm ciclovias. Nós podemos ir de uma localidade à outra sempre em ciclovia. E muitas vezes eu quero ir ao centro de Antuérpia, vou E ao é Google, direito, não é? ajuda. Mas lá está, É sempre a direito. bicicletas elétricas, que é para a pessoa não ter de fazer esse esforço. E por exemplo, eu vou ao Google e quero ir ao centro de Antuérpia e ele mostra-me que de bicicleta é mais rápido ir ao centro do que de automóvel. E depois ainda não tenho o problema de estacionar. É só vantagens. Muito bem. Bom, vamos à nossa frigideira. Força. Temos aqui 4 ingredientes. Quero que escolhas um ingrediente. Este aqui. Não há nenhum elétrico. O ovo estrelado. Podes abrir o ovo estrelado e ler em voz alta. Quanto é que já investiste na Tesla? Ahá. É assim, eu tenho por princípio não investir nas marcas de veículos automóveis porque é aquilo em que eu trabalho. Portanto, poderia correr o risco de me tornar biased. Portanto, não investo na Tesla, não invisto em mais nenhuma marca automóvel, mas sou um utilizador dos carregadores da Tesla e até agora estou um utilizador satisfeito. Certo. Tá bem. Boa resposta. Faz todo o sentido, não é? Porque se depois vais analisar números e dar opiniões, Claro, uma pessoa vai sempre tender um bocado para... puxa sempre. Não, né? Tesla é fixe, é Tesla é fixe. Pois. É, quando tiveres ações. Tá bom, José, olha, muito obrigado por teres vindo, por termos falado. Esperamos que tenhamos trazido algumas ideias novas sobre veículos elétricos, sobre hidrogênio, combustível, nem que seja para fazer as pessoas pensar. Uhum. E voltamos para a semana. Obrigado. Obrigado, Obrigado. José. Obrigado a todos. Dan. Então, aqui na versão uncensored, indo direto ao ponto, tu achas que o hidrogênio não é a solução para os carros de veículos ligeiros? Ligeiros não. Aliás, há uma coisa curiosa. A venda de veículos ligeiros a hidrogênio tem vindo a cair nos últimos 2 anos. Argumentado por alguém que defenderia o hidrogênio porque não há uma rede de abastecimento, não é? Isso é um dos exemplos. O outro exemplo é que são bastante caros. O terceiro exemplo é que se fores a comparar o rendimento de um veículo hidrogênio com um veículo elétrico, o veículo elétrico é bem mais interessante de conduzir. E portanto, basta olhar para números. Enquanto que as vendas de veículos elétricos a nível global está a aumentar a um ritmo de 50% ao ano, prevê-se que este ano acabem em cerca de 15 milhões de veículos elétricos entre passageiros e comerciais ligeiros. Os veículos de hidrogênio tiveram o seu pico em 2021 com, não sei o número ao certo, mas cerca de 10 mil unidades. Se tanto. Estás a falar a nível Mundial. Tudo a nível mundial. 10 mil unidades a nível mundial. E mesmo assim está a descer. Portanto, eu não estou a ver futuro e as próprias marcas não estão a anunciar veículos novos. Ok. Então quem é que está a empurrar o hidrogênio? Voltando àquela questão do ciclo dos combustíveis fósseis. Se fosse o hidrogênio substituir o combustível fóssil, eles continuam a ter monopólio. Porque tem a produção em exclusivo, tem o transporte em exclusivo e tem a venda em exclusivo. O utilizador continuaria a ser apenas um consumidor. Enquanto que na eletricidade podes ser o produtor, com os painéis fotovoltaicos, e o utilizador. Ou seja, é uma disrupção completa do ciclo. Eles ficam completamente de parte. Mas a verdade é que eu vejo governos a empurrar essa ideia, não é? Mesmo em Portugal, acho que há um grande projeto,
Há vários. Eu não conheço muito bem essa área. Havia pelo menos um grande projeto de produção de hidrogênio em Sines. Portanto, o próprio governo está a empurrar isso e a própria União Europeia penso que tem fundos para financiar projetos nessa área. Sim, mas uma Estás-me a dizer coisa. que isso é o lobby das petrolíferas que está a funcionar dentro da Europa? Vou responder assim: o hidrogênio pode ser utilizado para muitas coisas. Como eu disse há pouco, pode ser para o transporte marítimo, para o transporte aéreo, e lá está. Esse projeto em Sines pode ser utilizado para isso. Para barcos, ou aviões, Exatamente, etc. exatamente. Agora, para o transporte rodoviário, então veículos passageiros, a meu ver, é um beco sem saída. Portanto, é bom que isso exista para outras utilizações, para veículos passageiros e ligeiros, não estou a ver grande futuro. Então sabes o que é que eu estava aqui a pensar? Que isto é um flop ao nível da Kodak. Portanto, nós lembramos todos da Kodak, né? Tirávamos fotografias com rolo, vieram as câmaras digitais, a Kodak estava a dormir, desapareceu, ou mudou drasticamente, e na verdade isto é uma Kodak das petrolíferas. As petrolíferas estavam tão convencidas que controlavam o mercado de combustível que não se deram ao trabalho de fazer qualquer tipo de inovação. E é que apareceu um disruptor, na verdade temos que dar esse crédito ao Elon Musk, com a Tesla, que conseguiu enfiar os veículos elétricos pela goela abaixo, de tal forma que os próprios construtores de carros, né, os Volkswagens e Mercedes da vida, se viram obrigados a dizer, espera lá, nós também temos que lançar elétricos. Né? Portanto, ele conseguiu dar um empurrão a esta evolução. Se nós vivêssemos num mundo paralelo, em que as petrolíferas tinham previsto este futuro, o que teriam feito era ter empurrado o hidrogênio mais cedo. Porque eu senti daquilo que tu disseste, que é já não há volta a dar, que é, pá, se olharmos para o número de carros elétricos que estão a ser vendidos, Uhum. né, quando um carro elétrico chega ao cliente final, já passou muito tempo desde que a empresa começou sequer a pensar em meter aquele carro ali. Né? Desde a concepção, preparação das fábricas, fabrico, extração de tudo o que é necessário, né? Portanto, já passou muito tempo para chegar ali. Já estamos quase a entrar, com os carros elétricos é quase um Titanic, né? Sim, é Pá, inevitável. um barco grande, para não parecer que é uma coisa, vai ter uma desgraça, que já está a andar de tal forma que nos próximos anos nós estamos a ver o output de coisas que já foram feitas. Né? Os carros que nós vamos ver no próximo ano e daqui a 2, 3 anos Já estão a ser desenhados. já estão a ser desenhados, desenvolvidos, construídos, seja o que for. Uhum. E portanto, na verdade, a indústria petrolífera perdeu aqui. Foi um momento de Kodak para mim, que é, se eles tivessem Faz feito sentido. o push do hidrogênio há 10 anos atrás, se calhar, eles tinham conseguido meter um barco a mexer, que era o barco dos carros a hidrogênio, e se calhar os carros elétricos nunca tinham pegado e eles tinham conseguido manter o seu monopólio. É verdade. Sim. Faz todo o sentido o que estás a dizer. Faz todo o sentido. Portanto, e a reação não tem sido a melhor. Mesmo agora. Okay, dos construtores, dos petrolíferas? Das petrolíferas, porque é assim. Obviamente nós estamos a ver que as petrolíferas estão muito atentas à mudança e estão muito atentas àquilo que está a acontecer. Especialmente na área de energia verde. Né? Sobretudo na área de energia verde e também em termos de aposta, em termos de abastecimento, ou seja, em termos de colocação de postos de carregamento, etc. Claro, perderam o monopólio, porque tens muitos outros operadores que já estão a avançar por aí e pronto, eles correm o risco de facto de ficar com uma parte do mercado, mas não vão ficar com o mercado todo. E o mercado elétrico foi liberalizado para ajudar nesse problema. Exatamente. Né? Portanto, efetivamente, tudo o que nós estamos a ver em termos de montagem de postos de carregamento, temos os postos de carregamento que são colocados pelas petrolíferas tradicionais, Os incumbentes. que são os incumbentes, de facto, e aí estão a tentar explorar a localização, estão a explorar e bem a localização privilegiada das estações de serviço, mas não estão só a fazer isso, estão a colocar também carregadores nas localidades. Mas tens depois todos os outros novos players, não é? Que estão a competir com estes e estão a colocar também redes de carregamento. Mas há aqui um aspecto que já passou, ou seja, em que o problema já foi ultrapassado, é que, independentemente daquilo que vier a acontecer, há um problema que as petrolíferas vão ter que enfrentar, que é o problema da produção de petróleo e de tudo aquilo que deriva do petróleo. Sim, porque há quem diga que o gasolina e o gasóleo é os restos, né? Sim, portanto, há quem dê a questão de que a gasolina, aquilo que sobra, depois de estar tudo refinado, depois de extrair do petróleo um conjunto de compósitos, portanto, um conjunto de, não sei como é que é de chamar, de elementos. Isso é os plásticos, as Que borrachas. vão dar origem a plásticos, vão dar origem
a óleos que são usados na indústria, vão dar origem a um conjunto de óleos, etc., que são usados também em indústrias não de farmacêuticas, mas de beleza, de produtos de... ou seja, há um conjunto gigantesco de derivados muito valiosos, que valem muito mais do que a gasolina que eles vendem nas bombas de gasolina, para eles, que são extraídos e que vai sobrar a gasolina. O que é que eles vão fazer com a gasolina? Vão ter que a queimar? Não é? Agora queimam com carros a andar e depois vão resolver isso como? Portanto, ou seja, o que vai acontecer é que o custo desses derivados vai aumentar. Sim. Necessariamente vai aumentar, porque eles vão deixar de ter uma receita. Se o custo desses derivados vão aumentar, quem consome esses derivados vai procurar alternativas para a produção daquilo que precisam produzir hoje. Portanto, ou seja, em vez de teres uma bacia de plástico, que era barata, não é? Porque era um derivado do petróleo, os gajos ganhavam o dinheiro, era com gasolina ou com outros derivados mais valiosos, essa bacia de plástico vai passar a custar muito mais dinheiro. Portanto, os tipos que querem produzir bacias de plástico vão tentar fazê-lo de outros materiais, de outros compósitos, etc, etc. Portanto, esta revolução nos veículos elétricos, ao reduzir o consumo da gasolina e ao reduzir o consumo do petróleo, vai despolutar na indústria, vai despolutar uma rede gigantesca, uma cadeia gigantesca de investigação e desenvolvimento, não é? Que tenderá a competir com tudo o que são derivados de petróleo. É uma oportunidade espetacular para empreendedores e inovadores. Exatamente, ou seja, sobretudo aquilo que estamos a falar em novos materiais, não é? Sim. A área dos novos materiais pode-se tornar, já se está a tornar, ou seja, já temos sinais disso, de ser uma área de grande inovação e com perspectivas de crescimento absolutamente gigantescas. Realmente isso é interessante, os efeitos porque os efeitos às É o vezes colaterais É são o efeito difíceis. dominó. É. Sim. Tu mexeste numa peça e ela começa a Começa a mexer tudo à começa a volta. mexer tudo à volta. E às vezes tem impacto em áreas da economia que nós nem sequer estamos a ver aqui, que podem ser, não sei, gravíssimas. Sim, eu posso dar um exemplo que está ligado aos veículos elétricos e ao mercado dos portáteis, que aparentemente não se está a ver a grande ligação, mas já vou explicar. Portanto, quando se deu a pandemia, muitas empresas de veículos elétricos entraram em paranoia porque isto agora vai demorar e vai ser uma crise enorme, e muitos rasgaram contratos com empresas que produziam baterias para veículos elétricos. Passados uns meses, viu-se que afinal a crise que eles temiam afinal não se concretizou. E então foram outra vez ter com esses produtores de baterias a dizer: afinal nós precisamos desses contratos de fornecimento de baterias de veículos elétricos. E os produtores de baterias disseram: pois, mas agora nós fizemos contratos com produtores de portáteis porque eles de repente tiveram uma procura enorme na pandemia porque toda a gente foi comprar portáteis. Eles até agradeceram quando acabaram os outros contratos, não é? Exatamente. Porque venderam mais caro o material que tinha. Isso é interessante. Depois, como as pessoas foram para casa e houve um boom, aliás, houve uma altura que até se falava que não havia computadores para comprar, não é? Exato. Eles mudaram, ok, mas agora nós já voltamos um bocadinho para os escritórios, agora estamos em meio. Sim, e agora tens atrasos na entrega de veículos, que é uma coisa doida, Exatamente. não é? Há pessoas, eu conheço pessoas que estão há mais de um ano à espera da entrega no veículo. Yeah. Sim, eu já pedi um veículo para aí há 7 ou 8 meses, ainda estou à espera. Sim, porque lá está. Quando as empresas foram pedir outra vez aos fornecedores de baterias, eles disseram: ok, nós, o excedente vai para vocês, porque nós agora já temos estes novos clientes. É que não foram só baterias, Pois. foram chips, Chips, foi uma data de Tudo o coisas, resto, sim. Ou seja, durante a pandemia o que aconteceu foi um corte abrupto em termos das cadeias de abastecimento. Foi a primeira vez que isso aconteceu, não é? Ou seja, nós esticámos a nossa produção para o mundo todo. Portanto, e esticámos porque tínhamos uma capacidade logística brutal. Ou seja, o nosso sistema capitalista desenvolveu uma logística gigantesca que permitiu tirar proveito da globalização. Não é? Aliás, eu costumo dizer que a globalização foi feita não pelos sistemas de informação, foi feita pela logística. Exato. Mais concretamente pelos contentores e pelos porta-contentores. Uhum. Foram os gajos que revolucionaram isto tudo e tornaram
possível a globalização. Já agora, os contentores marítimos foram inventados por um americano. Que acho genial. Nós pensamos uma coisa tão óbvia. Uhum. Até ele ter inventado os contentores, os barcos eram esvaziados carga a carga. Pois, Ah. fantástico. E ele teve a ideia fantástica de bora meter isto numa caixa. Uhum. Pronto, é uma caixa que é universal, não é? Uhum. Portanto, efetivamente isso permitiu tornar o transporte barato. Sendo um transporte barato, tu podias produzir longe, onde a mão de obra era barata, não é? E trazê-la para os clientes finais. Não, é muito pior que isso. Tens a indústria das ostras, sim, em França, sim. onde eles apanhavam ostra ao largo de França, metiam em contentores, mandavam para a China. Na China as ostras eram descascadas, abertas, limpas, embaladas, voltava para um contentor para ir para a França para ser vendido em França. Pronto, agora imaginem a pegada ecológica disto, Sim. Brutal. não é? Portanto, a epidemia trouxe uma coisa fantástica que foi pôr isto tudo em causa, não é? Portanto, e para além da epidemia, depois tivemos toda a crise geoestratégica global, não é? Crise geoestratégica global. Essa é nova. É. Esta inventaste agora. Crise Aliás, que geoestratégica nós estamos global. agora a ver já respostas com a reunião dos BRICS, não é? Que houve na África do Uhum. Sul, que, portanto, está-se a delinear claramente um movimento alternativo àquilo que são as grandes potências lideradas pelos Estados Unidos. Faz pelo Ocidente, sim. Portanto, e de facto, a globalização está morta. Epá, Está praticamente morta. a tanta globalização. agressividade. Hã? Pá, levou tipo uma pancada, está É, com uma pá, nódoa mas- negra, agora morta. Mas está morta porque é assim, nós vamos assistir a partir de agora, já estamos a assistir, já temos sinais disso, a países que colocam restrições, no fundo, que protegem os seus mercados, protegem as suas produções. Os Estados Unidos, desde o tempo de Trump, estão a tentar atrair novamente para os Estados Unidos fábricas, não é? De toda a espécie, não só para dar emprego às pessoas, como também para reduzir, lá está, as cadeias de distribuição e com isso, no fundo, ganharem mais dinheiro, não é? Dito em português limpo, para deixarem de depender tanto da China e de outros países com quem eles... Claro, até porque a China foi o grande ganhador com a globalização. Portanto, ou seja, mas ao fazer isso, ao reduzirmos as cadeias de abastecimento, estamos a reduzir drasticamente a pegada ecológica. A verdade é essa. Sim. E é uma coisa global, portanto, não é só nos Estados Unidos. Por exemplo, em França, o novo sistema de incentivos aos veículos elétricos para o ano vai estar ligado à pegada ecológica. Ou seja, transporte, Mas isso já tem a ver com a proteção dos mercados. exatamente, mas O que os gajos estão a querer dizer Pegada é ecológica. comprem carros franceses em vez de carros elétricos chineses. É isso? Ok. Podem ser melhores, mais baratos, mas têm uma pegada ecológica maior, porque vem de longe. Certo, e como tem uma pegada ecológica maior, vamos pôr um imposto. Exatamente. Dessa forma, criamos um preço artificial aos carros que vêm de fora e incentivamos Claro. É a o consumo interno É a nacional. proteção dos mercados que eu estava a falar. sim. E isso vai começar a reproduzir-se em outros países. Por Repara, acaso, o que aconteceu com a guerra na Ucrânia, com as sanções impostas à Rússia, não é? Também tem a ver com isso. Ou seja, de repente, uma data de países perceberam que podiam ser eventualmente vítimas de sanções. Ok, a Rússia está em guerra, não é? Mas a China não está em guerra, também tem sanções nos Estados Unidos, não é? Portanto, e há outros países ou empresas de outros países, por terem relações que alguém não gosta, também são vítimas de sanções. Portanto, esta questão de usar a economia como arma política, temos o caso da Huawei, não é? a Huawei, sim. Que está a ser artificialmente impedida de instalar o 5G nos países europeus e nos Estados Unidos, etc. Não é por uma questão tecnológica, é por uma questão política económica, não é? De concorrência. Uhum. Portanto, isto é tudo a jogada contra a globalização, Uhum. não é? E a proteção dos mercados, ou seja, é uma guerra económica. Mas por acaso há um movimento interessante que eu reparei nos carros elétricos versus carros a combustão que tem a ver com marcas chinesas. Eu acho que durante todos os dezenas de anos, não sei quantos anos, que nós temos carros a combustão, era praticamente impossível uma marca chinesa ou indiana, não europeia, vá, ou não de um país dos Ocidente, digamos assim, exceto Japão, talvez, conseguir entrar no mercado europeu, por exemplo. Mas nos carros elétricos eu já vejo na rua marcas chinesas. Isso
Posso dar um exemplo muito simples. Nos 20 mais vendidos a nível mundial de veículos elétricos, 15 ou são. Não, 13 são chineses, depois há 2 Teslas e depois há 5 das marcas Legacy, ou seja, das marcas habituais. Espera aí, das 20, 15 são chineses? Não, No- 13 Há 13 chinesas, chineses? 2 Dois são- Teslas. 2 Teslas e há 5 modelos de marcas tradicionais: Volkswagen, Hyundai e Volvo. Ok. Esses 13 modelos são Como é- marcas chinesas. Como é que tu explicas isso? Exato, essa é a minha questão. Pronto, e aí vem a tal história. Tudo na China tem dedos do governo chinês. É como se fosse alguém que está por trás, É a mão a invisível. mão invisível, exatamente. E portanto, eles, desde há décadas, estão a tentar promover a indústria automóvel chinesa. A dada altura, cerca de 2008, 2009, tentaram fazer a promoção dos veículos chineses a combustão. Havia 2 problemas. Um era a questão da segurança, que foi 0 estrelas, foi uma coisa bastante falada na altura. Ou seja, quando metiam um carro a ir contra uma parede, aquilo É espatifava uma tudo. desgraça. Ok. Segundo, era o próprio motor, porque motor a combustão é algo bastante complexo e as emissões estavam sempre acima de um veículo de uma marca tradicional. Porque eles não falaram que a Volkswagen, não lhes explicaram que o que eles fazem é batota. Exatamente. E então, eles viram a emergência do veículo elétrico como uma oportunidade para resolver um dos problemas. Porque deixava de haver o problema das emissões. Depois só tinham de se preocupar com o problema da segurança. O que é que aconteceu? Foi criada uma indústria do veículo elétrico na China bastante cedo. A BYD começou em 2009 a produzir veículos elétricos. Portanto, É BYD. É provavelmente a maior marca de veículos elétricos do mundo, não é? neste momento sim, está à frente da Tesla. Yeah. Se incluirmos 100% elétricos e híbridos recarregáveis. Já para não falar nos modelos que tem. Mas atenção, mas Sim. Tem desde estão à frente da autocarros. Tesla também fora da China? Como? Estamos a considerar vendas também fora da China? Acho que não. Não, as vendas da Tesla são incluídas na Tesla Global. Certo, Portanto, mas E a BYD também é incluída no global. também é Sim. global. Só que o global da BYD é essencialmente, se calhar, China, Índia. É ali. É China. Exportações eles estão Ou a seja, ter uma e os média de 13 15 mil. Os Por 13 mês. carros, os 13 carros chineses que tu disseste, maiores vendas, entre os 20, é tudo na China? A maior parte. Há a MG, que vende bastante na Europa. Estamos a falar de 50, 80 mil unidades por ano. E qual é a avaliação que tu tens dos carros chineses? Tens uma opinião sobre a qualidade dos carros? Tens um? Não. Tenho um feito na China, curiosamente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: há marcas que são muito boas e há marcas que nem por isso. Ou seja, há um bocadinho de tudo e é importante o consumidor ter um feedback por parte dos média, etc, para poder ajudá-lo a destrinçar o que é realmente bom e que vale a pena comprar daquilo que se calhar daqui a 2 ou 3 anos já não existe. Mas o que não estás a dizer é que há marcas chinesas muito boas, com carros muito melhor que os carros europeus tradicionais. Sim. Pronto. E aí a questão que eu queria introduzir é: será que isso não é por serem. Ou melhor, será que nós estamos a assistir à ascensão da China do ponto de vista de veículos elétricos pelo mesmo facto que assistimos à ascensão da Tesla? Porque, efetivamente, os fabricantes tradicionais, não é? Estavam a dormir. Não só estavam a dormir, sem dúvida, e continuaram a dormir durante muito tempo. Uhum. Portanto, Alguns ainda estão a acordar. em vez de começarem a apanhar o barco, começaram a contestar, diremos assim, a inovação. Mas, para além de estarem a dormir, são empresas muito grandes, muito pouco flexíveis, com uma legacy gigantesca do ponto de vista tecnológico. Esses Não é? sim são titânicos. Portanto, ou seja, como é que eles vão largar os chassis que tiveram, sobre os quais trabalharam não sei quantos anos? Uhum. Não é? Epá, a mim faz-me grande impressão ir ver um carro elétrico de uma marca europeia e ver que ele é igualzinho
em termos de estrutura a um carro a gasolina. Ao mesmo modelo, mas em gasolina. Exatamente. Sim. Quer dizer, o gajo abre o capô, vê lá o motor elétrico. Para mim, tu vês logo aquela parte dos bancos de trás, quando tem ali o típico alto que nós temos, o bump que sim, temos sim, no meio sim. dos carros, que era por causa da transmissão, né? Aham. Quando vês um carro elétrico que tem esse bump, ficas logo. Uhum. Pois, quer dizer, é Isto foi ridículo, não é? adaptado, né? Sim. Ou seja, no fundo tu tens carros do qual tiraste a parte do motor e de toda aquela infraestrutura que fazia a parte do motor, basicamente, e meteste lá um motor elétrico. Uhum. Enquanto que a Tesla e os chineses olharam aquilo como plataformas eletrónicas com rodas, não é? Sim. E começaram de raiz a construir desenharam de desenhar raiz. um chassi Exatamente. elétrico. Portanto, ou seja, é uma vantagem de tecnologia, de conforto, de filosofia de abordagem, etc., que não tem nada a ver, é disrupção total. É aquela coisa de que a grande inovação faz-se com os gajos de fora, não é? Com os gajos, Outsiders. não é? Sim. Posso dar aí um exemplo curioso que me aconteceu em 2015. Foi logo a seguir ao Dieselgate da Volkswagen e eu fui a uma conferência na Alemanha e aquilo era algo como isto, um debate entre algumas pessoas e o tipo que falou antes de mim era um inglês que disse que dentro de 10 anos mais de metade das grandes marcas iriam estar falidas. Isto na sequência do Dieselgate. Claro que isso criou um grande bruá na audiência. Mas logo. Está a falar Exatamente. da Volkswagen. E depois fizeram a mesma pergunta a mim. E eu tive de responder de uma maneira um bocadinho mais diplomática. Polida. E respondi assim: isto faz-me lembrar a teoria dos dinossauros, que é quando estamos num ambiente estável, quanto maior, melhor, porque tens mais escala. Mas quando estás numa altura disruptiva de mudança, os pequenos têm uma grande vantagem, que podem mudar rapidamente. Enquanto que quem é grande, o barco não consegue virar tão rapidamente. E isso dá tempo aos pequenos para crescerem e substituírem os grandes, os tais dinossauros. E isso é o que está a acontecer. É verdade, mas eu até acrescentava um pequeno ponto aí, que é o barco grande, movendo-se, pode depois ser muito eficaz e ir a grande velocidade e com muita eficácia, não é? O problema é que como estamos na mudança, nós ainda não sabemos bem qual é a direção. Portanto, ele move-se numa determinada direção, começa a navegar nessa, mas já está ao lado. Não era exatamente para ali, era um bocadinho ao lado. É interessante. E vai ter que mover outra vez. E isso pode levar à morte do artista, não é? E a verdade é que se nós olharmos para isso, estamos a falar de o movimento elétrico na China. Pá, eu lembro-me de estar em Shenzhen há anos atrás, nem sei há quantos anos, e ver táxis elétricos. Os autocarros, por exemplo, em Shenzhen eram todos elétricos. Estamos a falar numa altura que eu acho que não vi um único carro elétrico em Portugal. Né? Portanto, eles começaram muito mais cedo. Motorizadas todas elétricas também. Sim, as motos sempre Não é? elétricas. É raríssimo ver Tu uma nem moto a falaste combustão. nisso porque era óbvio, não é? Portanto, ou seja, não havia combustível. Eles acabaram com motorizadas a combustível. Há Não alguns sei. tipo, mas é exatamente, é o Ferrari, é o Exatamente. Bugatti, é aqueles que é de género, eu quero ter uma moto para fazer barulho, né? E estou disposto a pagar seja o que for, não é um veículo, né? Sim. É mais um Brinquedo. acessório, é um brinquedo, né? Eu penso que nós ainda estamos nessa época de mudança. Ou seja, ainda pode haver, a tecnologia dos carros elétricos ainda pode vir a sofrer algumas alterações, algumas disrupções. E se Sim. as fizerem, vai ser então completamente fatal para os incumbentes. Não é? Sim. Porque eles todos já se colocaram a tentar apanhar a Tesla. E apanhar os chineses. Porque agora já não é Tesla, não é? Já tens mercados que os chineses dominam, de facto. E dominam não só do ponto de vista de vendas, mas do ponto de vista de tecnologia. Tu tens veículos elétricos chineses com mais autonomia, muito mais autonomia que a Tesla, não é? Não, tipo, vai comprar um autocarro elétrico. Quem é que fabrica autocarros elétricos? Não, por acaso na Europa até há bastantes. Sim. Já Mas lá começa. está, aí também nota-se a diferença. Qual é o maior fabricante de autocarros elétricos na Europa? Europeu? Polaris. Não, Solaris. Peço desculpa. Isso é o quê? Os gajos que Solaris fazem naves espaciais? são na Polónia. Ok, portanto, Pronto. um pequeno, né? Sim, mas que apostou cedo na mobilidade elétrica, nos veículos elétricos, e uma marca polaca tornou-se entre as mais vendidas em autocarros elétricos na Europa. Interessante, portanto, não são autocarros da Mercedes ou da Não, Volkswagen ou esses da ainda Volvo. estão a fazer a transição. Lá está.
Pois é, cá estaremos para ver, não é? O futuro é interessante. Quando há estas disrupções também é muito interessante vermos como é que o engenho humano procura soluções e como é que a nossa economia funciona e todos os interesses e mesmo aqueles que têm medo de perder os seus monopólios também têm que se movimentar Sim. e criar informação que vá de encontro àquilo que eles querem defender. Para quem não procura esse tipo de informação, tu tens um blog muito bom. Como é que as pessoas chegam ao teu blog? Portanto, eu tenho um blog chamado, ou melhor, tinha um blog chamado EV Sales, Ok. que entretanto está fechado, mas continuo a escrever num site chamado Clean Técnica, onde faço artigos onde falo das vendas de veículos elétricos a nível global, Europa, China, etc. E Podes também repetir o nome? Clean Técnica. Clean Técnica. Clean Clean Técnica é um site Nós depois norte-americano. pomos nos comentários, na descrição do vídeo. Sim. Ligado a energias renováveis, veículos elétricos, tudo o que seja verde, eles estão aí. E claro, também para aqueles clientes mais corporate, eu trabalho numa empresa chamada EV Volumes, que nós temos tudo o que seja necessário saber sobre mobilidade elétrica. Mas isto já falámos tudo hoje. Exato. Não, análises bem detalhadas sobre o mercado, como é que o mercado está a sim. funcionar. Portanto, estes números que o José mandou aqui para nós foi da boca para fora. Exatamente. Mas se quiserem um Excel detalhado. Exatamente. Olha, José, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar connosco Obrigado, este debate. Foi muito interessante. Ficamos agora à espera dos haters todos nos comentários. Pá, deem-nos porrada, pessoal. Vá. Se vocês não acreditam nos carros elétricos, qualquer bacurada que a gente disse aqui, estejam à vontade. Com argumentos. Fica pegada digital para eles depois olharem para os seus comentários daqui a uns anos. Ok, já estás a meter medo. Mas eu ia dizer, com argumentos, pessoal, ok? Não é só tipo, isto é uma grande treta. Não. Vamos lá ter uma discussão civilizada e veremos o que é que o futuro tem para nós. José, mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, José. Obrigado a todos. Obrigado a próxima. todos. Dano. Agora sim. Foi fácil. Neutral.